Oi de novo. Então, continuando a nossa trajetória pelo pensamento cristão medieval, e as traduções do belo através de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, a partir da filosofia grega, chegamos então ao finalzinho da Idade Média, e o principal pensador em relação à estética nesse período foi São Tomás de Aquino, que viveu entre os anos de 1225 e 1274. Então, se a gente for pensar, ele foi um pensador muito potente e que escreveu muito antes de morrer aos 49 anos, jovenzinho. Aí de novo a gente volta àquela questão, mas você quer ter razão ou quer ser feliz? E o São Tomás de Aquino era um cara que defendia a volta à razão, e não porque ele queria, não é porque ele era fã do pensamento livre, não. É porque a gente está num período, no final da Idade Média, em que o cristianismo já se enraizou na cultura, ele já existe. Deixa eu só arrumar a luz aqui que tá melhor assim, eu acho. E as pessoas já nascem no seio do cristianismo, né? E não precisam mais daquela fase assim de, não, eu vou aceitar que é verdade. Elas já nascem acreditando e sendo instruídas e educadas dentro de uma cultura cristã. Então Deus já existe, galera, já era, não tem mais volta, né? Já tá no seio daquela cultura. Mas, como a gente está no final da Idade Média, a gente já tem muitas pessoas nos mosteiros, muitas pessoas lendo coisas e pensando, aí assistam O Nome da Rosa, vale a pena assistir O Nome da Rosa para a gente pensar em como era perigoso pensar, como era perigoso ler. Tinham textos que eram escondidos e que eram proibidos porque eles eram muito perigosos. E aí, São Tomás de Aquino vem com uma solução para esses perigos do pensamento que vinha assombrar a fé cristã no final da Idade Média. Ele concebe o pensar livre como uma forma de se chegar a Deus e não como uma ameaça a Deus. E aí é que ele faz esse twistzinho também, né? Então, pensar não é perigoso. Pensar é mais uma forma de provar que Deus existe. Se não, né? Então, aí a gente consegue fazer essa transição entre que no começo pensar era um perigo, era uma afronta, era uma arrogância diante, como assim questionar a existência de Deus? E São Tomás de Aquino diz: não, não, vamos pensar, porque a gente vai chegar na mesma solução. Pensando é que a gente chega lá. Né? Então ele defende. Se a gente for ver no slide, a foto que eu coloquei do São Tomás de Aquino está acompanhada de um livro. Quase sempre, se vocês forem procurar no Google representações de São Tomás de Aquino, você vai encontrar São Tomás de Aquino com um livro na mão. Né? E vou ler um trechinho, uma citação do próprio São Tomás de Aquino para vocês. É preciso partir das verdades racionais, porque é a razão que nos une, escreve São Tomás. É necessário recorrer à razão, a qual todos devem assentir. É sobre essa base que se podem obter os primeiros resultados universais, porque racionais, com base nos quais se pode depois construir um discurso de aprofundamento de caráter teológico, ou seja, a partir da razão eu consigo provar por A mais B mais C que Deus existe. Veja só. E a gente tem que pensar que depois, o movimento do Renascimento, que veio no século XIV, XV, ele continua sendo um movimento cristão. Né? O Renascimento não era ateu, e ele era fundado no pensamento. Né? Então veja que ele conseguiu. Que mais? Aí o conceito de beleza do São Tomás de Aquino. Beleza é tudo aquilo que, pelo simples fato de ser captado numa intuição, deleita.
Então ele continua falando de que o belo é algo que é agradável, mas ele é agradável a partir de uma intuição. E que intuição é essa? O que é isso que ele chama de intuição? Aí a gente tem que voltar naquela teoria da reminiscência platônica, daquilo que a alma sente de proximidade com o absoluto. A diferença aqui é que o absoluto grego era o cosmos, o universo como um todo, que sempre existiu e sempre existirá, e na teoria cristã, esse absoluto é Deus propriamente dito. Então eu sinto a presença de Deus a partir dessa intuição que eu vejo e que eu enxergo nas coisas belas. Então, se as coisas são belas, matematicamente belas e harmonicamente construídas, mais uma prova de que Deus existe. Porque veja essa matemática, é perfeita demais, né? Não é algo aleatório, né? As coisas são construídas matematicamente, a concha, a perfeição das formas orgânicas, quando a gente vai olhar essas estruturas, elas são racionalmente construídas. Então, existe razão na lógica que rege o universo, e é essa razão que São Tomás de Aquino defendia como forma de provar que Deus existe. E aí ele coloca algumas coisas que também são muito parecidas com o que a gente já viu de Aristóteles, que tem a ver com harmonia, mas ele coloca alguns conceitos novos, né? Ou ele diz: para a beleza, 3 coisas se requerem. Primeiro, integridade ou perfeição. Já vamos falar disso, porque eu acho que São Tomás de Aquino tinha toque. Porque o que não tem integridade é feio. Depois, a devida proporção ou harmonia, que a gente já falou. E por fim, a claridade, pelo que acham-se belas as coisas que têm cor nítida. Mais uma vez a luz da razão. Lembram das iluminuras medievais no meio dos livros? Tem um capítulo que eu vou colocar para vocês como anexo da história da beleza, que fala sobre a luz e a cor na Idade Média. Quem já foi meu aluno de História da Arte, acho que ano passado eu dei essa aula. Depois eu vou colocar como anexo e vou comentar. Tinha muita cor na arte medieval, e principalmente nessa arte medieval tardia. Né? Nas igrejas góticas tinham os vitrais coloridos, as pinturas das iluminuras nos mosteiros eram extremamente ornamentadas, extremamente coloridas, e tinham ornamentos principalmente com ouro, e metais preciosos e pedras preciosas, porque a existência dessas cores que eram tão raras na natureza, né, colocá-las na arte era uma forma também de provar a existência de Deus e de construir nessas igrejas góticas um paraíso na Terra. Né? Que força maior seria capaz de pensar numa estrutura tão bela e tão perfeita quanto uma igreja gótica, né? É a prova de que Deus existe, que esse lugar é uma espécie de antessala do paraíso na Terra, né? A grandeza desse lugar. E realmente, assim, quem tem a oportunidade de viajar e visitar uma dessas igrejas, mesmo que você não acredite em nada, assim, você seja a pessoa mais cética que existe na Terra, você chega nesses lugares e não é um lugar qualquer, é um lugar que causa um espanto, né? Você fica boquiaberto, você para ali e fica, caramba, né? Como assim é possível? Não é qualquer pessoa que constrói um lugar desse, né? Todo um movimento para que esse lugar exista, porque são realmente muito, muito, muito belas. E como a cor, o pigmento não era algo fácil de se encontrar e de se produzir, então imagina você ler um texto e de repente no meio de uma página você abre e tem uma iluminura, né? Aquela coisa colorida, aquela coisa que parece emanar luz, né? Então a construção da arte medieval ela vinha muito baseada nesse conceito de que a beleza, a cor e a luz eram uma prova da existência divina e que elevariam o pensamento em direção a Deus. Né? Era uma arte para levar até
o reino dos céus. E aí a gente tem novamente o conceito de claridade, assim, a definição de claridade dentro do São Tomás de Aquino como o brilho da forma sobre as partes harmoniosas da matéria, ou uma fulguração da inteligência sobre uma matéria inteligentemente disposta. De novo, essa ideia da inteligência numa forma de construção matemática do belo, só que nesse caso como uma forma de provar a existência divina. Se eu consigo pensar tudo isso, se eu consigo enxergar essa beleza matemática, é porque Deus me dotou do pensamento, e esse pensamento é para que eu o enxergue, né? Para que eu perceba toda essa beleza divina nas coisas terrenas. Faz sentido? Espero que sim. De novo, vocês não têm que concordar com isso, né? Vocês não têm que concordar com o pensamento de nenhum desses filósofos, só entender a construção que eles estavam tentando elaborar, beleza? E aí o conceito de integridade também, porque, como eu disse, eu acho que São Tomás de Aquino tinha toque, porque imagina um prato lascado, uma coisa quebrada, um ser humano desmembrado ou qualquer coisa com partes faltando é considerado feio. Por que a gente acha essas coisas feias, né? Não podia ser só um negócio com uma parte faltando? É porque o cérebro, aí a inteligência é afrontada, né? O cérebro humano, ele descansa, ele entra em modo paz quando as coisas estão em ordem. A ordem traz paz. Pensem eu sempre uso esse exemplo, assim, pensem numa persiana horizontal, perfeita, arrumadinha, alinhadinha, toda certinha. Agora imaginem ela com uma daquelas abinhas ali virada. Daí você não consegue nem pensar em paz, porque aquele troço fica, né, te incomodando. Você quer arrumar, né, dar é toque que chama. Mas por quê? Porque a desordem e a falta de integridade eram algo que perturbavam a contemplação estética. Ele não permite que você tenha essa paz para calcular racionalmente as estruturas e a harmonia, né, das partes em relação ao todo. Se está faltando uma parte, né, está faltando aquela pecinha de Lego, está faltando aquela peça do quebra-cabeça, eu já não consigo mais, porque o meu cérebro fica tentando completar aquela peça que está faltando, né? E aí interrompe o fluxo do pensamento, a harmonia e a paz interior vão pro ralo, né? Deixa eu ver aqui mais. Faltando só mais um slide, eu vou ler mais um trechinho que ele fala sobre essa questão da integridade. Para que exista a beleza, 3 condições são requeridas: integridade ou perfeição, de modo que o incompleto é torpe, a proporção devida ou consonância, e a claridade, pois se desbelo o que tem uma cor nítida. A integridade é o que está completo, íntegro, total. A proporção devida é sinônimo de harmonia do todo composto por partes, esteticamente algo bem formado, bem composto, e de modo estrito, aristotelicamente falando, a relação entre matéria e forma, né? De novo a gente volta para verdade dos materiais, para o mármore, que, né, o que seria a forma perfeita desse mármore que o Michelangelo encontrava, aquela figura do Davi já dentro daquele mármore preso, né? Essa coisa que emana da matéria, né? E por fim a claridade, que também é um conceito conhecido como claritas, que dizia a respeito à cor no sentido daquilo que se percebe claramente, por isso também associada à verdade, ao conhecimento. Isso tem tudo a ver com São Tomás de Aquino, a ideia da luz que também é a razão, né? O pensamento que é claro, que é nítido, que não é torpe, que não é confuso. Porque também existe caos no pensamento, não existe só caos na louça que está na pia, né? Existe caos das ideias, daquela coisa que está, né, pouco nítida dentro da nossa cabeça.
Então, essa claridade que ele fala não é só a claridade dos objetos, mas também a claridade e a nitidez que está dentro do nosso pensamento. Essa ideia de transparência, de limpeza. E aí eu coloquei um último slide que para a gente pensar que existe uma diferença entre integridade na natureza e integridade na arte, né? A arte às vezes ela tem um torso, por exemplo, que não tem braços e nem cabeça, mas aquilo que está se tentando representar a partir daquela parte dentro da arte é inteiro, né? Não existia o resto, né? Então, se é uma escultura de uma mão, é a escultura de uma mão. Então, não é que tá faltando o resto do corpo, né? Enfim, só para fazer essa distinção. Beleza? No próximo trechinho eu vou explicar a beleza da cor e da luz na Idade Média a partir do Umberto Eco, que é um capítulo do livro A História da Beleza. Até lá, beijo!